Olá, meu irmão querido, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Meus irmãos, eu queria pedir desculpa antes de iniciarmos o vídeo, porque eu venho fazendo os vídeos e é uma correria muito grande para editar, para postar, e eu não venho fazendo o mais importante, que é a nossa oração. Antes de falarmos do nosso tema, feche seus olhos. Senhor, querido Deus e eterno Pai, Criador dos céus, da terra e de tudo que há. Nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento. E lhe pedimos, Pai, nos conduza, nos guie, nos proteja. Que o Senhor ilumine nossos passos, aonde quer que vamos. Meu Deus, eu sei que cada pessoa que está assistindo este vídeo agora não foi por acaso. Elas foram direcionadas e colocadas aqui, porque o Senhor tem algo para falar na vida de cada uma delas. Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida, Espírito Santo, e que eu possa ministrar da melhor maneira possível nesses corações. Que essa palavra, Senhor, seja como uma espada que penetre e fale profundamente com cada um deles. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como diz o tema, um amor incondicional. Pode alguém insistir em um amor não correspondido? E já é difícil. Já era difícil nos tempos bíblicos. No nosso tempo, então, atual, nem se fala. As pessoas estão se casando, se dando em casamento. As pessoas não firmam mais compromissos. Têm medo de responsabilidades. Não todas, mas a grande maioria. E para representar este tema, um amor incondicional, nós vamos abordar uma história muito interessante. A história do profeta Oséias, a qual é ordenada ao Senhor a se casar com uma prostituta. Sim, uma prostituta. Embora alguns falam que sejam somente simbolicamente falando, outros acreditam que sejam algo concreto, eu creio que foi algo, também concreto. Porque Deus ele vai usar a vida do profeta Oséias junto com a prostituta que ele ordenou que Oséias se case, para fazer uma representação de Deus com um povo, de nós com Deus. E esta mensagem ela é tão atual hoje quanto foi na época. Se você tiver com a sua Bíblia, abra comigo em Oséias 2, 2. Lá vai dizer o seguinte: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome para você uma prostituta como esposa e tenha filhos resultantes da prostituição, porque a terra se prostituiu constantemente, afastando-se do Senhor. Em vez de Deus falar pela boca de Oséias, como ele havia feito com os profetas anteriores, que ele usava a boca dos profetas para falar e chamar o povo ao arrependimento, ele resolveu fazer diferente com Oséias, usando a vida do próprio profeta para ilustrar esse desvio que o povo estava vivendo. Foi uma situação, eu creio que deve ter sido uma situação muito difícil para o profeta Oséias. Ainda mais naquela época, que essas mulheres eram discriminadas, eram vistas de uma forma, né? Eu creio que tenha sido algo difícil para Oséias, porque foi com certeza foi algo que foi um desafio para Oséias, porque foi algo que desafiava a sua integridade, o seu amor próprio. Eu acho que até a sua honra. Porém, Oséias, ele não se negou a obedecer e cumprir a vontade do Senhor. Oséias, ele pregou em Israel, provavelmente 750 anos antes de Cristo. Na época, Jeroboão II governava, era o rei. Foi o reinado mais longo
provavelmente 41 anos, e também o mais próspero. Porém, depois da morte de Jeroboão, o reino entrou em uma decadência. Zacarias, seu filho, assumiu, mas o seu reinado durou apenas 6 meses. Foi um tempo muito pouco. Zacarias ele foi vítima de uma conspiração. E logo em seguida, outro rei que surgiu sofreu uma conspiração e foi morto também. E o outro também. Então aqui nós já podemos ver o início desse declínio. Vamos comigo em Oséias 4:2. Lá vai dizer o seguinte: só veio destruição, só veio maldição e mentira, assassinatos, roubo e adultério. Ultrapassam todos os limites. O derramamento de sangue é constante. Aqui nós vemos que basicamente o povo, Oséias faz uma descrição de como estava o povo. Nessa descrição rápida que nós lemos aqui, que havia somente mentira, maldição, roubo, assassinatos, adultério, nós vemos que basicamente aqui eles quebraram a tábua dos 10 mandamentos. A idolatria já havia tomado conta do povo. E ainda por cima eles atribuíam todo o seu sustento e tudo aquilo que viam a Baal e Astarote, deus da colheita e da fertilidade. Mas era o Senhor que estava sustentando eles. Olha o que diz em Oséias 2:8. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem multiplicou a prata e o ouro, que depois usaram para Baal. Meus amados, o nome Baal, ele em hebraico, ele tem a tradução dele significa Senhor ou marido. Portanto, o povo de Israel, ao cultuar esses deuses, eles estavam dizendo ser casados com eles. Uma tremenda e uma verdadeira prostituição espiritual. Uma aliança pagã. E é aqui, neste momento, que Oséias e Gomer, a mulher que Deus falou para ele tomar da prostituição, entram. Deus faz uma representação. Gomer é o povo de Israel, que ele sustenta, que ele resgatou com a mão forte do Egito, que ele sempre cuidou, mas traiu ele. Está cultuando deuses de pau e pedra. E Oséias representa a graça redentora. Oséias, quando ele se casou com Gomer, ele teve um filho, Jezreel. O nome dos seus filhos, cada um tem um significado. Nós não vamos entrar muito em detalhe, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer um tema mais aprofundado sobre isso. Os outros filhos de Oséias, os outros filhos que eles tiveram, provavelmente não tenha sido de Oséias. Tenha sido fruto de uma traição, de um relacionamento extraconjugal. Podemos achar isso, olhando até aqui, um absurdo. Mas é isso que acontece conosco espiritualmente. Quando trocamos Deus pelo que este mundo oferece, por prazeres temporários, por satisfações passageiras, por indas e vindas à igreja, tirando o olho do que importa e do que é o centro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, depois que eles casaram, um pouco tempo depois, Gomer, ela acabou voltando para essa vida de prostituição, atrás dos seus amantes, em busca de, coisas passageiras. Olha o que diz em Oséias 2:5. A mãe deles se prostituiu, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, bebida e tantas outras coisas. E é interessante que mesmo ela fazendo isso, traindo Oséias, voltando para esses amantes, voltando para a prostituição, Oséias, mesmo sofrendo muito com tudo aquilo dali,
ele vai e ainda assim compra a própria esposa. Depois de um tempo, Gomer, ela já não tinha mais serventia no templo pagão. E aí resolveram colocar ela como escrava, resolveram se desfazer, vender ela. Olha o que diz em Oséias 3, 1 ao 2. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar dela ser amada por outro, ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e amarem os bolos sagrados de uvas passas. Oséias estava sentindo na pele, ele estava sentindo o que Deus estava sentindo ao ver o seu povo se prostituindo através da idolatria, através dos deuses pagãos, traindo ele. Oséias sentiu isso. Mas ainda assim, Deus pega e fala: Oséias, vá e compre Gomer de volta. Porque mesmo o povo fazendo isso comigo, o meu amor por eles é incondicional. E Oséias, ele vai, compra a própria esposa. E nós vemos que Gomer, nesse meio termo, quando ela resolve voltar para a prostituição, ela estava caminhando para um caminho de destruição, buscando paz e conforto onde não havia. E mesmo assim, Oséias, ele nunca deixou de amá-la, de orar pela sua restauração e transformação. Não é à toa que o nome Oséias significa salvação. Imaginem Gomer no mercado de escravos, toda suja, maltrapilha, esquecida, talvez fedida, não sei. E Oséias vai lá e paga o preço mais alto por Gomer. Uma mulher que foi infiel, uma mulher que o traiu, uma mulher que o magoou, uma mulher que o feriu. Oséias vai lá e paga o preço mais alto por ela. Muitos pensaram: nossa, agora Oséias vai dar o troco, agora Oséias vai repudiá-la, agora Oséias vai bani-la, vai matá-la. Mas não. Oséias comprou Gomer e restituiu a sua família. Gomer, eu amo você. E nós vamos restituir a nossa família e o nosso lar. É esse o amor incondicional de Cristo para conosco. Gomer, ela representa todos nós. E Oséias representa o nosso Senhor Jesus Cristo, que através de um alto sacrifício nos resgatou do mercado de escravos, nos resgatou do inferno, nos resgatou da morte, da condenação eterna. Vamos comigo em Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Meus irmãos, olha aqui para mim. Você que está me assistindo, se estiver distraído, olhando para o quadro ou olhando para a foto, olha aqui para mim agora, neste momento. Você não veio aqui por acaso. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. Talvez você esteja passando por uma situação parecida, por uma prostituição física, por uma prostituição espiritual. Talvez você sente que não tem mais valor, talvez você se sente esquecido, desamparado. Mas lembre-se, o nosso Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço por sua vida, por minha vida. Não importa o jeito que você tá, o Senhor, ele não esperou Gomer ficar 100% certinha. Ele pegou Gomer do jeito que estava e a transformou naquilo que ele queria que ela fosse. Uma restauração. O Senhor talvez está querendo restaurar a sua vida, restaurar a sua casa. Mas para isso, deixe ele entrar. Essa vida, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. E Salomão fala sobre isso em Eclesiastes. É tudo, sabe, ilusão, é tudo bolha de sabão. Nós nunca vamos nos satisfazer.
Somente o que nos satisfaz é este amor incondicional de Cristo Jesus por nós. Meu querido, não tenha medo, não tenha vergonha do jeito que você está. Volte para o Senhor e confia nele, que o mais ele fará na sua vida. Esse foi o vídeo. Que o Senhor fale em seu coração todos os dias e que você possa se aproximar dele ainda mais, pois ele tem planos para você. Uma vida maravilhosa, uma vida eterna. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Jesus ama você e está batendo aí. Deixe-o entrar.